bênção e a doce paz do Senhor Jesus Cristo alcance e inunde o seu coração, sua família, seu lar. Eu sou o pastor Hercílio Soares, pastor da Assembleia de Deus, lugar de bênção para a sua família, na cidade de Marituba, estado do Pará. Quero nesta oportunidade compartilhar com você um maravilhoso texto das Escrituras, propício para o momento e para a oportunidade que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Convido você para abrir sua Bíblia aí onde você está e vamos compartilhar um texto de São Lucas, capítulo 18, versículo 1 em adiante, que assim nos diz as Escrituras. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviram o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça demorado para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando o Senhor Jesus, Ele quis transmitir esta mensagem através da parábola, Ele inicialmente, Ele fala a respeito de uma das mais preciosas doutrinas da Bíblia Sagrada. Ele fala sobre a oração, dizendo assim, que nós precisamos orar sempre e nunca desfalecer. Todo cristão sabe que a nossa vida, ela tem muitas dificuldades, enfrenta muitas adversidades. E a Bíblia Sagrada, desde Gênesis e Apocalipse, mostra que uma das virtudes, ferramentas e armas que Deus nos concede para vencermos as muitas adversidades da vida é a oração. Quando você abre as Escrituras, você encontra vários homens, como também mulheres, que eles venceram as muitas dificuldades com ou por meio da oração. Por exemplo, quando nós encontramos Isaac e Rebeca, eles tinham e enfrentavam um problema muito sério. Era o fato dela ser estéril e, portanto, não podia gerar filhos. E a Bíblia Sagrada diz que Isaac foi ao campo orar e orou insistentemente a Deus. E Deus respondeu a sua oração e deu a Isaac e Rebeca 2 filhos, chamados Jacó e Esaú. A história bíblica, ela mostra inúmeros homens, mulheres, repito, que vivenciaram experiências marcantes com êxito em suas lutas, adversidades, por meio da oração. E nós observamos, por exemplo, o caso de Davi. Davi era um homem de oração. E por ser um homem de oração, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que o Senhor destaca o homem segundo o coração de Deus? Eu entendo que a vida de oração que Davi levava o conduzia à presença de Deus, porque o salmista disse: Senhor, quando eu a te clamar, então recuarão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. A certeza da presença de Deus na vida de Davi era o resultado de uma vida de oração. Orar é estar na presença de Deus. Você encontra Deus falando com Abraão, dizendo: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito.
Eu entendo que o Senhor estava falando com Abraão, era a respeito dele cultivar uma vida de oração. Uma vida de oração significa uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de comunhão com Deus. E isso nós precisamos, como cristãos, cultivar, explorar esta vida de oração. É importante saber que quando você ora, você está atraindo a presença de Deus, você está buscando a face de Deus. Há tantos outros exemplos na Bíblia tão importantes para você meditar, a importância da oração, o valor da oração e os resultados da oração. Jesus, neste texto, ele diz que nós devemos orar sempre e não desmaiar. Por que ele indica que devemos orar sempre? Por vários motivos. Não somente o fato das nossas necessidades de vencer os problemas, as lutas, enfim, as dificuldades da vida, mas a oração, ela também nos traz um senso de necessidade pela presença de Deus. Ou seja, eu devo orar, você deve orar, não pelas necessidades de vencer os obstáculos, mas pela grande necessidade da presença de Deus em nossas vidas. E quando nós usufruímos desta presença de Deus em nossas vidas, nós observamos que as coisas que eram tão difíceis, elas começam a se tornarem fáceis na nossa vida. Então, é preciso entender que nós necessitamos orar sempre e não desfalecer. Porque o Senhor diz que devemos orar sempre e não desfalecer? Também porque a oração, ela é uma guerra, ela é uma batalha contra a nossa própria natureza humana, que ela não quer orar. Mas por que ela não quer orar? Porque a oração é sacrifício, oração é humilhação. E esta natureza carnal que está dentro de todos nós, essa natureza não quer se humilhar, essa natureza ela não quer sacrificar. Mas quando você começa a cultivar uma vida de oração, você começa a perceber que vale a pena fazer o sacrifício, vale a pena se humilhar, porque eu entendo que a oração é como mais ou menos o enfermeiro procura aveia para aplicar a injeção. Quando ele encontra a aveia, cessou as dores, cessou as dificuldades, pode deixar a agulha ali e o soro passar pela agulha e alimentar o organismo do paciente. Então, assim a oração. Enquanto você não encontra a veia da intimidade, da presença de Deus, você vai estar passando por alguma dificuldade. Mas eu quero incentivar você, não desista, vá, persista, insista. Você vai chegar um momento que vai encontrar a veia da intimidade com Deus, a veia da comunhão com Deus. E aí você não sentirá mais dores, não sentirá mais dificuldades, obstáculos. Então Jesus disse, devemos orar sempre e não desfalecer. Em seguida, o Senhor Jesus, ele conta em si a parábola que havia numa cidade um juiz injusto que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Nesta mesma cidade havia uma mulher viúva e esta mulher tinha uma causa na justiça. E ela então foi ao encontro do juiz para pedir-lhe que julgasse a sua causa para que ela pudesse então ter os direitos que lhe cabia. A Bíblia diz que esta mulher, ela persistia, insistia com um juiz que não lhe fazia caso. Eu penso que o fato dele desprezá-la, porque naquela cultura a mulher não tinha o direito de trabalhar. Então, provavelmente, como era viúva, esta mulher enfrentava algumas dificuldades de ordem financeira. Talvez ela não podia oferecer o valor exigido por aquele juiz do seu serviço. Mas a verdade é que esta mulher, tivesse ou não condições financeiras para pagar o juiz, ela tinha um recurso, que era o recurso da persistência, da insistência. A Bíblia não mostra com tantos detalhes, mas eu me imagino
que esta mulher deveria esperá-lo quando ele saísse de casa para o tribunal. E lá na porta, ela deveria dizer: Senhor juiz, por favor, julgue a minha causa contra os meus adversários. E quando ele não lhe fazia caso, ia para o tribunal e ela se colocava na porta do tribunal. E quando ele terminava o seu expediente, já retornando para casa, lá estava a mesma mulher: Senhor juiz, por favor, julgue a minha causa. E isso passou-se dias, semanas, meses, não sabemos quanto tempo. Entretanto, uma coisa nós temos plena certeza, é que chegou um dia que este juiz, ele ficou tão angustiado e aflito, ele se sentiu tão molesto pela insistência e perseverança daquela mulher, que ele disse: antes que esta mulher me deixe louco, eu vou pegar o processo, eu vou assinar e vou lhe dar causa ganha para ela sair, para ela desaparecer da minha frente. Jesus toma essa parábola e diz na sequência: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Quando Jesus encerra a parábola, e então agora ele faz uma comparação, apresentando o Pai, o juiz de toda a terra, o juiz justo, ele diz: não fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Logo, Jesus está dizendo que a perseverança em oração a Deus, o juiz de toda a terra, fará com que Ele ouça a nossa oração e Ele providencie a resposta. Jesus segue falando agora, ensinando sobre a questão da perseverança. Ele diz aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. E lá em seguida ele diz: e quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então ele diz que a oração deve ser com perseverança. E lá na frente ele diz que é necessário crer. Crer, confiar, ter fé que Deus está ouvindo as nossas orações. O profeta Isaías disse no capítulo 59 que os ouvidos de Deus não estão vedados, que não possam ouvir as nossas orações. Deus falou através de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. É importante você saber que em meio a todas as dificuldades da vida, Deus quer que você ore, permaneça em oração sempre e não desfaleça. Muitas vezes, por não termos os resultados, uma resposta ou um sinal de Deus imediato, a tendência é parar de orar, é deixar de insistir, é esquecer que devo continuar pedindo a Deus por tal necessidade. Não faça assim, permaneça. Deus tem 3 respostas: o sim, o não e o espera. Enquanto Deus não sinalizar a você uma resposta, não pare de orar, não deixe de orar. Isaac, esposo de Rebeca, ele passou 20 anos orando a Deus para que Deus lhe concedera pelo menos um filho. E quando Deus lhe respondeu, lhe deu 2 filhos. Ou seja, quando você persevera, é porque a sua bênção ela vai ser muito grande. Quando você insiste, é porque Deus está preparando algo especial para a tua vida. Então não desista de orar. Finalmente, Jesus disse assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O combustível da oração perseverante é a fé. O combustível da oração insistente é a confiança. Confiança que eu sei que o meu Deus ouve. Eu sei que meu Deus pode me ajudar. É interessante que esta viúva da parábola, ela não foi em busca de um engenheiro para julgar sua causa. Ela não foi em busca de um médico para julgar a sua causa. Ela foi a pessoa certa. E a pessoa certa, ela sabia que era o juiz, porque ele tem a capacidade, o poder de julgar aquela causa na justiça para aquela mulher. Então, quero lhe incentivar nesta oportunidade. Creia que Deus, o juiz de toda a terra, ele pode
resolver o problema mais difícil que você esteja passando. Nós estamos vivendo em dias de muitas preocupações, ansiedades por esta calamidade que está acontecendo no mundo. E o nosso dever é de orar sempre, porque quando eu e você nos colocamos diante de Deus em oração, o mal não prevalecerá contra as nossas vidas. Portanto, eu quero orar por ti, eu quero te incentivar a ter um coração disposto a orar, e todo mal vai cair por terra em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro por meu irmão, por minha irmã, e te rogo que o Senhor desperte um espírito de súplica, um espírito de clamor, como disse Paulo, orai sem cessar. E o que nós precisamos, maiormente nesses últimos dias, é ter um espírito de clamor, um espírito de súplica, um espírito de intercessão, para que sejamos fortalecidos e para que tenhamos a certeza de que qualquer mal que se levante contra nós vai cair por terra, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe o teu lar, em nome de Jesus.